das árvores, das margens do rio de Deus. É esse remédio que entra no seu organismo. É a mão dos anjos do Senhor. É a mão do médico dos médicos, que é o próprio Senhor, que toca você que está em tratamento. Antes de tomar um remédio aqui da terra, fala: Senhor, antes desse comprimido, antes desse remédio que eu vou tomar, seja a gotinha do teu sangue, seja o remédio do céu, aquilo que os homens ainda não têm aqui na terra, a vacina do Covid que ainda está sendo desenvolvida. Senhor, dá sabedoria, revela, Senhor, do céu para a terra, aos cientistas, aos médicos, traz a revelação do que já existe no céu para os homens desenvolverem esses remédios. Mas nós já nos apropriamos da manifestação na terra, como é no céu, do remédio que o Senhor já tem. Olha, minha mãe, Renata, ela teve em coma por 35 dias. Nós estávamos no Hospital Belo Horizonte quando eu tinha 17 para 18 anos. E ela teve em coma 2 vezes, 3 vezes muito mal na UTI. Foram 35 dias e era até o ano que eu fiz vestibular. Me lembro dos meus professores, dos meus colegas pensarem: Ana, como que você tem cabeça para estudar com a sua mãe nesse momento? E realmente foi muito difícil, mas o Senhor me honrou. Eu orava assim: Senhor, honra os meus anos de boa aluna, porque esse último ano não estou conseguindo estudar tanto por causa do hospital, da minha mãe enferma. Irmãos, eu passei, no vestibular, eu fui assim tão abençoada pelo Senhor. E aquele ano marcou as nossas vidas, porque minha mãe começou a ter visões de anjos ali no quarto do Hospital Belo Horizonte. Minha mãe teve uma experiência na UTI tão forte, em que ela estava realmente indo para o céu e o seu espírito, ela já se via voando, atravessando as nuvens, e ela escolheu voltar. Ela começou a dialogar com o Senhor e ela falava com o Senhor: oh meu Deus, o Márcio ainda precisa de mim. Oh Deus, e a Ana ainda não casou, ela quer tanto casar. E ela começou a se lembrar, do coral El Chamar que fez aquele musical lindo, hein? Vamos voltar ali para assistir, para ouvir nas plataformas, o musical Diante do Trono, 20 anos, que eles comemoraram cantando no coral. A minha mãe voltou, ela acordou novamente, Dedé, a Mariana são tão pequenos, e ela voltou pro corpo. E numa segunda vez que ela teve uma experiência assim em coma, ela se viu num bloco cirúrgico diferente. Ele era todo de inox e tinha uma luz muito forte em cima da maca onde ela estava, naquela maca toda de inox. Ela disse que a maca tinha o formato do corpo dela. É como se a maca encaixasse o corpo dela. Eu quero dizer para você que você tem tudo lá no céu. Você tem plano de saúde no céu, viu? Você tem tudo personalizado lá no céu. E remédio que não tem aqui na terra, tem lá no céu. E minha mãe estava nessa UTI do céu. E ela viu uma enfermeira, ela era uma enfermeira negra, era um anjo com a forma de uma mulher negra, com a roupa branca. E aquele anjo falou para ela, falou assim: tá vendo esse remedinho aqui? E ela tava com um intravenoso. Tá vendo esse remedinho aqui? Então, eles esqueceram de aplicar em você, mas nós vamos te dar aqui. E a minha mãe recebeu, então, ela pegou e injetou, ali no equipamento intravenoso que entrava na minha mãe. E quando a minha mãe recebeu aquele remédio do céu, a minha mãe voltou do coma. E quando a minha mãe voltou do coma, ela estava no bloco cirúrgico da terra, no Hospital Belo Horizonte. Mas na dimensão espiritual, ela estava sendo cuidada pelos anjos do Senhor, amém? E quando ela acordou, ela voltou e ela ouviu, a conversa, e ela falou com os médicos e nós comprovamos. Minha mãe tem diabetes. Quando a Mariana, estava grávida da Mariana, minha mãe quase morreu, porque naquela época o exame de glicose não era obrigatório na gestação. E a minha mãe perdeu 2 bebês antes da Mariana, Nós temos 2 irmãos lá, Valadão. Imagino como eram as vozes, como seriam as vozes deles aqui na terra, O Lucas e a Maria Renata já estão diante do trono, face a face, cantando lá no coral celestial, Mas nós teríamos mais 2 Valadão, já pensou? Uau! Iam ser 5 ministérios, hein? 5 ministérios.
Então, minha mãe perdeu 2 bebês. E na gestação da Mariana, quase morreu Mariana e minha mãe. Então, a minha mãe, ela teve a diabetes gestacional, que foi descoberta no 6º mês. Mariana já estava com 6 para 7 meses. Mariana nasceu de 7 meses. Naquela época, recém-nascido, assim, prematuro, tão pequenininha. Mariana nasceu tão pequenininha. Eram os primeiros que estavam começando a conseguir, né, sobreviver nas UTIs neonatais. E a minha irmã, a idade da Mariana é a idade da diabetes da minha mãe. Então, o pâncreas da minha mãe ainda não funciona. Nós profetizamos a cura do pâncreas da vovó Renata. Os meus filhos já oram pela cura do pâncreas da vovó Renata. Mas anos depois, né, quando eu já tinha 17 para 18, a Mariana tinha quase 10 anos, foi quando a minha mãe teve esses 35 dias muito mal. E a enfermeira do céu aplicou nela, sabe o que, gente? Que os médicos da terra, que são humanos, eles falam. Sabe o que eles tinham esquecido de aplicar na minha mãe? A insulina. A insulina. A minha mãe foi livrada da morte mais uma vez, porque a insulina no céu foi aplicada. E realmente nós temos anjos, ministros a nosso favor, anjos de cura.